Ele riu na minha cara enquanto assinava minha demissão, dizendo que minha experiência era um luxo que a empresa não podia mais pagar. O que ele não sabia era que eu havia tecelado cada linha de código daquele império digital, e sem mim, o castelo de cartas desmoronaria como um sonho ruim. Vitor havia dedicado 25 anos de sua vida à Tecnova, uma empresa de software que ele ajudara a fundar nos tempos em que computadores eram caixas pesadas e lentas. Como arquiteto-chefe de sistemas, ele projetara o coração da operação, um algoritmo complexo que gerenciava dados de milhões de clientes, otimizando tudo, desde transações financeiras até análises preditivas. Seus colegas o chamavam de O Mago, porque só ele entendia as nuances escondidas no código, atalhos que ele criara para evitar falhas catastróficas, camadas de segurança que pareciam invisíveis, mas eram vitais. Aos 58 anos, Vitor ainda era afiado como uma lâmina. Ele trabalhava longas horas, mentorava jovens programadores e garantia que a Tecnova permanecesse à frente da concorrência. Mas então veio Alex, o novo CEO, um rapaz de 32 anos com MBA de uma universidade Ivy League e um sorriso plastificado. Alex era o tipo de executivo que falava em disrupção e agilidade, mas na verdade priorizava cortes de custos para inflar os bônus dos acionistas. Ele via Vitor como um resquício do passado, caro, com salário alto e benefícios acumulados. Naquela manhã chuvosa de segunda-feira, Vitor foi chamado à sala de reuniões. Alex estava lá, com sua gravata fina e laptop reluzente, flanqueado por 2 assistentes inexperientes, que pareciam saídos de uma propaganda de startup. "Vitor, você foi inestimável", disse Alex, sem olhar nos olhos. "Mas estamos modernizando. Vamos contratar uma equipe jovem, com salários mais acessíveis. Sua experiência, bem, é um luxo que não podemos mais pagar." Ele deslizou o pacote de demissão pela mesa, como se fosse um menu de restaurante. Vitor sentia um aperto no peito, mas manteve a compostura. "Você sabe que o sistema central tem peculiaridades que só eu domino, Alex. Se algo dar errado..." Alex interrompeu com uma risada condescendente. "Nós temos IA agora, Vitor, e uma nova geração de gênios. Não se preocupe, vamos nos virar." Vitor saiu dali com a cabeça erguida, mas dentro dele, uma semente de vingança brotava. Ele não gritaria ou processaria. Não, ele deixaria que o tempo e sua própria criação fizessem o trabalho sujo. Nos dias seguintes, Vitor arrumou suas coisas em casa, revisitando velhos cadernos de anotações sobre o sistema. Ele sabia que os novos contratados, uma dúzia de programadores frescos da faculdade, não teriam ideia das armadilhas ocultas. O código era como um labirinto que ele construíra, cheio de caminhos secretos que só o Criador conhecia. Ele sorriu pela primeira vez desde a demissão. A vingança viria devagar, como uma erosão silenciosa. Para entender o quão profundo era o conhecimento de Vitor, precisamos voltar no tempo. Nos anos 90, quando a Tecnova era apenas uma garagem com 3 computadores, Vitor era o visionário. Ele codificara o núcleo do software do zero, integrando algoritmos personalizados que lidavam com volumes massivos de dados sem colapsar. Ao longo dos anos, à medida que a empresa crescia, ele adicionava camadas, uma para detectar fraudes em tempo real, outra para otimizar servidores durante picos de tráfego. Mas essas camadas não eram documentadas de forma simples. Vitor as mantinha na mente, ajustando-as manualmente quando necessário. "Por que complicar com manuais?", dizia ele. "Eu sou o manual." Alex, por outro lado, era o oposto. Ele subira rápido na hierarquia graças a conexões e apresentações chamativas. Sua filosofia era cortar o gordo, reduzir custos, terceirizar e adotar ferramentas plug-and-play.
Logo após demitir Victor, ele anunciou uma reestruturação moderna, contratando jovens talentosos, mas inexperientes, com salários pela metade. "Vamos inovar", proclamou em uma reunião interna, ignorando os olhares preocupados dos veteranos remanescentes. Os primeiros problemas surgiram sutilmente. Uma semana após a saída de Victor, o sistema começou a apresentar lentidões inexplicáveis durante horários de pico. Os novos programadores, liderados por uma garota chamada Mia, tentaram debugar. "Deve ser um bug simples", disse Mia, digitando furiosamente. Mas o código era um emaranhado de funções antigas e novas, e sem as chaves mentais de Victor, eles só arranhavam a superfície. Alex descartou os alertas iniciais. "Consertem isso com a IA que eu comprei", ordenou, referindo-se a um software de automação caro, mas genérico. As perdas começaram pequenas. Um cliente reclamou de atrasos em transações, outro de erros em relatórios. Mas Alex estava focado nos números trimestrais, cortando mais custos para impressionar os acionistas. Ele até promoveu uma festa de nova era na empresa, onde brindou ao futuro sem olhar para o passado. Enquanto isso, Victor observava de longe. Ele se inscrevera em fóruns online anônimos, lendo relatos de ex-colegas sobre os glitches. Em casa, ele começou a planejar sua vida pós-Tecnova, atualizando o currículo, reconectando com contatos antigos. Mas a vingança já estava em movimento. O sistema, sem seu guardião, começava a se rebelar. Um dia, um erro maior ocorreu. Uma atualização mal feita causou a perda de dados de um grande cliente. Alex suou frio, mas ainda assim, arrogante, recusou-se a admitir o erro. "É só um soluço", disse aos acionistas. Victor, lendo as notícias, pensou: "O soluço vai virar um furacão." O caos na Tecnova escalou rapidamente. O que começou como lentidões virou falhas sistêmicas. O algoritmo central, sem os ajustes manuais de Victor, começou a sobrecarregar os servidores, causando blackouts que duravam horas. Clientes furiosos cancelavam contratos, e a reputação da empresa despencava nas redes sociais. Mia e sua equipe trabalhavam noites a fio, mas cada consertão só piorava as coisas. Eles alteravam uma função e outra quebrava, como um dominó invisível. Alex, outrora confiante, agora andava pelos corredores com olheiras profundas. Reuniões de crise se tornavam diárias. "Como isso é possível?", gritava ele. Um consultor externo foi chamado, mas até ele admitiu: "Esse sistema é uma obra de arte, ou uma armadilha. Quem o construiu sabia o que fazia." Alex finalmente percebeu. Victor era insubstituível. Desesperado, ele ligou para o ex-funcionário. "Victor, precisamos de você de volta", disse Alex, a voz tremendo. "Dobramos seu salário, cargo de consultor sênior. Por favor." Victor, sentado em sua sala simples, ouviu em silêncio. "Você me demitiu como se eu fosse descartável, Alex. Agora, o sistema que eu construí está te mostrando o preço disso." Ele recusou educadamente, mas com firmeza. "Boa sorte." Enquanto isso, o destino sorria para Victor. Uma empresa concorrente, a Inotech, o contatou. Eles haviam ouvido falar de sua expertise e ofereciam não só um salário melhor, mas autonomia total para liderar projetos. "Nós valorizamos experiência, Sr. Victor. Você é exatamente o que precisamos para nos diferenciar." Victor hesitou por um momento, mas aceitou uma reunião. Pela primeira vez em meses, ele sentiu um vislumbre de esperança. A vingança não era só destruir o antigo, era renascer mais forte. Na Tecnova, o pânico crescia, ações caíam e Alex enfrentava a pressão dos acionistas. Ele tentava minimizar, culpando fatores externos, mas no fundo, sabia que sua arrogância o levara à beira do abismo. Victor aceitou a oferta da Inotech com entusiasmo renovado. No novo escritório, ele foi recebido como um herói. "Você vai revolucionar nossos sistemas", disse o CEO, um homem de meia-idade que respeitava o equilíbrio entre inovação e tradição. Victor mergulhou no trabalho, aplicando seu vasto conhecimento para criar soluções robustas e eficientes. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu valorizado, não como um custo, mas como um ativo. Enquanto isso, na Tecnova, o colapso acelerava.
Uma falha massiva expôs dados sensíveis, levando a multas regulatórias e processos judiciais. Clientes migravam em massa para concorrentes, incluindo a Inotec. Alex demitiu metade da equipe jovem em uma tentativa vã de cortar custos, mas era tarde demais. Ele tentou contatar Victor novamente, oferecendo ações da empresa, mas a resposta foi um educado não. Victor não precisava de vingança ativa, o sistema fazia isso por ele. Em casa, Victor refletia sobre sua jornada. Ele treinava uma nova geração na Inotec, compartilhando conhecimentos que antes guardara. Sua vida pessoal florescera, mais tempo com a família, hobbies esquecidos. A vingança era sutil, como ele planejara. Não com punhos, mas com ausência. Alex, por sua vez, via seu império ruir. Demitido pelo conselho, ele se via sozinho, questionando suas escolhas. A Tecnova entrava em recuperação judicial, uma sombra do que fora. Meses depois, Victor era promovido a diretor de inovação na Inotec. Sua equipe lançara um produto revolucionário, atraindo os ex-clientes da Tecnova. Notícias corriam. A Inotec subia, enquanto a Tecnova declarava falência, vendendo ativos para sobreviver. Alex, desempregado, tentava startups, mas sua reputação o seguia como uma condição. Victor não celebrava abertamente. Em uma conferência, ele falou sobre o valor da experiência. Conhecimento não é obsoleto, é a fundação. Ignore-o, e o edifício cai. A vingança se completara, não com ódio, mas com prova irrefutável de seu valor. Ele encontrou paz, dignidade e sucesso, enquanto Alex colhia os frutos da ganância. A lição ecoava. Paciência e inteligência superam a arrogância. Experiência não tem preço, e subestimá-la custa caro.